Bom dia. A cada ano nós acolhemos novos jovens que querem fazer o seu discernimento em nosso seminário. Nós sabemos que seminário é lugar para pensar sobre a vocação, para discernir, para ouvir Deus em suas vidas, né? Então, a cada ano a diocese, o seminário, faz essa experiência, acolhe, chama jovens das diversas paróquias aqui do Seridó, de nossa diocese, para fazerem essa experiência de escuta, de uma escuta atenta ao Senhor, naturalmente dentro de um processo formativo apresentado, proposto pelo nosso seminário. Cada seminarista, cada jovem tem uma etapa diferente, né? Como é que estão aqui em Caicó os seminaristas atuais, os que estão entrando, os que já estão num processo mais adiantado? Olha, atualmente nós temos 5 etapas formativas, no geral, né? Nós temos ainda um jovem do seminário menor, que são os jovens que fazem o ensino médio aqui no CDS, só que nós já encerramos com essa experiência, mas nós ainda temos um jovem nessa experiência do seminário menor, que é a experiência de fato de preparação humana, preparação intelectual para a vida do seminário. Nós temos a etapa do propedêutico, esses 2 jovens que entraram hoje, Odrano e Pedro, entram hoje no curso propedêutico. Nós temos ainda a etapa do discipulado, ou a etapa da filosofia, que hoje nós temos 8 jovens nessa etapa em nossa diocese. E lá em Belo Horizonte nós temos 2 casas formativas, como o bispo apresentou, 2 casas formativas, uma aqui e uma em Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte nós temos a etapa configurativa ou teologia, que são os jovens que estão já cursando esse período, né, de sua formação. Ao final desse processo, os jovens voltam para Caicó e vão morar com o bispo na etapa de síntese, né, que é o estágio pastoral, onde eles moram com o bispo, mas também fazem um trabalho pastoral em uma paróquia específica até a ordenação diaconal. Depois da ordenação diaconal, aí fecha a formação inicial e começa a formação permanente, diácono e padre e por aí vai. Para o tamanho da diocese, o senhor considera o número satisfatório? Eu acredito que sim. Nossa diocese sempre foi marcada por muitas vocações. Naturalmente, nosso processo tem sido de maior atenção aos jovens que entram. Dom Antônio, né, desde que chegou, tem dado muita atenção à nossa formação, à disciplina, às etapas formativas, ao acompanhamento personalizado dos nossos seminaristas. Então, hoje, para a nossa diocese, é um número satisfatório. Dom Antônio, ao longo desses 8 anos, já ordenou 8 pessoas, 8 padres para a nossa diocese. Então, é um número suficiente. Nós vemos no quadro de nossa diocese, todas as cidades têm seus padres, então, a cada ano, um ou outro é ordenado. Então, sim, é um número suficiente dentro dos nossos processos, dentro da cultura que nós vivemos, que não é mais uma cultura de abundância vocacional. Nós vemos aí a vida religiosa, outras dioceses também com questões vocacionais, mas para a nossa realidade, né, para o nosso contexto, a diocese de Caicó é uma diocese pequena, todo ano entra jovens e todo ano também ordenamos jovens para a igreja. Apesar do número satisfatório, o senhor mesmo fez questão de destacar que é importante que os fiéis possam provocar os jovens, né, possam incentivá-los ao chamado da igreja. Exatamente, isso é uma vocação pedida, isso é uma missão, na verdade, pedida pelo Senhor lá no Evangelho, né? A messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que mande trabalhadores para a colheita. Jesus já dizia isso há 2000 anos, né? E esse é o pedido e a oração da igreja constante, e sempre rezar pelas vocações, para que a gente não pense que a vocação é um capricho do jovem. A vocação é um chamado do Senhor na vida daquele jovem, naturalmente mediado pela igreja. Então a igreja sempre reza pelas vocações, sempre anima as vocações e naturalmente acompanha e ajuda no seu discernimento.